Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Bem, pessoal, eu estou aqui fazendo uma regravação da aula de apresentação. Alguns alunos questionaram que estavam tendo dificuldade de acesso, então eu apaguei a apresentação anterior e estou aqui recolocando, né, no sistema a apresentação atual da Disciplina Tributário 1. Eu só quero relembrar para vocês que já apaguei do sistema, tá? Não está aqui a disciplina, mas as aulas subsequentes, pessoal, você já pode encontrar perfeitamente aqui para acesso, né? Já alimentei algumas questões aqui, ó. A unidade número 2 já está com a videoaulas. Então, eu somente apaguei a videoaula passada, tá? A nível de apresentação. Então, o aluno que já assistiu pelo YouTube, pelo canal, tá tudo bem. É a mesma apresentação, tá? Que, por sinal, também eu apaguei do canal, justamente para não ficar duas apresentações da disciplina, tá bom? Então, eu vou estar fazendo novamente aqui a apresentação da disciplina de Direito Tributário 1, justamente para a gente poder alinhar as ideias. E como deixo bem claro para vocês aqui, só novamente mostrar, eu tenho aqui já as videoaulas já gravadas, tá? Olha aqui, ó, relação, unidade 3, tá aqui, ó. Tá? Você pode acessar perfeitamente as vídeos, só apagar aqui por causa do som. Todas essas videoaulas, pessoal, eu gravei este ano, tá? Esse é o 2020. Então, são totalmente atualizadas. Todas estas videoaulas. Tá? Aqui só está carregando a questão da internet, mas tá aqui, ó. Tudo bem? 2020. Mas vamos lá, pessoal. Atendendo ao pedido de alguns alunos que não acharam no YouTube ou não acharam aqui no portal, não tem problema. Eu vou fazer uma gravação nova, ela vai subir na lista de reprodução como um dos primeiros vídeos, e aí vai ser mais fácil o acesso ao aluno, ao alunado, tá? O discente vai ter acesso mais rápido da apresentação. Não tem problema, estamos aqui para caminharmos juntos. Pessoal, primeiramente, aliás, a secundária, né? Nós estamos aqui na segunda fala. Meu nome é Salomão Saraiva de Moraes, sou professor de Direito Tributário 1 aqui do Instituto Florence, ok? Bem, o que nós vamos trilhar dessa disciplina de Direito Tributário 1? Bem, vou te apresentar mais uma vez a ementa da disciplina, a estruturação das unidades, a bibliografia, como a aula zero. A recomendação acadêmica é que a aula primeira, que seja a aula zero, não seja uma aula conteudista. Mas como eu sei que tem aluno que já gosta de conteúdo nas primeiras aulas, eu já disponibilizei aí, inclusive agradeço as opiniões positivas da aula que foi apresentada. Muito obrigado, inclusive dos likes. Muito obrigado, agradeço a iniciativa dada. Bem, a disciplina, pessoal, ela está incluída dentro do curso de bacharelado em Direito. Como você sabe, você torna-se, após concluir todo o procedimento autorizado do MEC de avaliação das disciplinas, dos calendários, etc., se torna-se bacharel em Direito. E aí, seguidamente, você vai optar se você quer quer ser advogado, fazer exame da ordem, quer fazer um concurso tal. Então, isso aí não é de hoje, isso aí vocês já estão sabendo há muito tempo. A disciplina é de tributário 1, né? Seguidamente, é uma disciplina eminentemente teórica, são 72 horas de aula. É muito conteúdo, tá, gente? 72 horas de aula. E ela não tem conteúdo prático, não é uma disciplina prática. Diferentemente de tributário 1, em tributário 2, nós vamos encontrar algumas partes relacionadas a processo tributário na esfera administrativa e judicial. Mesmo ali é uma apresentação teórica, tá? Não é uma disciplina prática, mas o aluno começa, né, a identificar as implicações teóricas da disciplina de tributário. Mas isso você vai só encontrar em tributário 2. Quem que tiver aí a sede ao pote, já quiser ter essas informações pontuais, já pode acompanhar as videoaulas de tributário 2, que também foram atualizadas. Veja, todas as minhas videoaulas desse ano. Você pode acessar na plataforma do YouTube, tá? Que também está ligado. Então, pessoal, a disciplina de tributário 1, todas essas disciplinas, elas são alimentadas aqui no portal de vocês, tá? Veja aqui, atividade financeira.
já estar aqui alimentado, Sistema Tributário Nacional, crédito tributário, olha só, aqui, ó, todo esse conteúdo ele é alimentado aqui. Aqui é só uma plataforma de acesso, tá? Você clica aqui na respectivamente e aí abre a tela lá do YouTube. E aí você assiste a sua aula, tá? Beleza? Então, pessoal, voltando aqui à explicação inicial, voltando aqui, beleza. Então, vamos aqui dar seguimento aos trabalhos. Esses conteúdos de perfil do egresso e tudo são as mesmas informações que vocês encontraram no primeiro período. E é definido, pessoal, em conjunto com o órgão regulamentador, que é com o MEC. Então, isso aqui é mais uma questão burocrática, importante, indiscutivelmente, mas é mais repetitiva. O que é novo para vocês é isso aqui, ó, ementa e conteúdo. Bem, vamos aqui, portanto, apresentar a ementa da disciplina. Olha só, pessoal, deixa eu aumentar só um pouquinho. Opa, aumentei muito. Bem, o Estado e a sua atividade financeira, fontes do direito tributário constitucional, princípios constitucionais tributários, limitações constitucionais ao poder de tributar, imunidade, atribuição da competência, tributo, enfim, relação jurídico-tributária, crédito tributário, garantias, privilégios do crédito tributário. Bem, pessoal, essa primeira parte aqui o aluno não tem dificuldade, tá? O que começa o aluno a sentir a pressão da matéria é quando começa a estudar crédito tributário, que é, por sinal, junto com imunidades e princípios, o que mais cai no exame de ordem, né? Eu tenho uma tabela que eu fiz ao longo desses 10 anos de docência e também em cursos preparatórios. Eu fiz uma tabela de o que tem sido as tendências do exame de ordem, né? Acho que eu coloquei em atividade financeira. Bem, aí aqui eu coloquei uma tabela que mostra para o alunado o que tem sido as tendências do exame de ordem. Como nós tivemos o período da pandemia, então não tem sentido nós dizermos que ela vai ser a mesma tabela para 2021. 2020 ela não está valendo. Só um instantinho aqui, ó. Essa tabela aqui, pessoal, eu sou muito sincero, ela tem o lapso temporal, tá? Até 2019.2. Nós tivemos um período de pandemia, né? Nós estamos passando por isso. Então, para 2021 eu vou ter que fazer de novo. E como é que eu faço isso? Resolvendo questões. Então, para o exame de ordem OAB, você pode perceber que a parte de competências e imunidades, ela é muito carregada de informações na cobrança do exame. Tributos e competência também. Então, você vai ver pontualmente que se você for se preparar para a OAB, se você assistir direitinho às minhas aulas de Direito Tributário 1, você tem sucesso na prova. Não estou falando, gente, com vaidade, pelo contrário, eu sou um servo. Eu estou aqui sempre acordando cedo, estudando, trabalhando, com muita dedicação. A questão é uma questão de natureza lógica, racional. É uma questão de natureza progressiva em termos de incidências e cobranças. Ela é de natureza, portanto, exata. Foi feita, portanto, uma progressão de como há essas incidências nas provas e foi feita uma planilha de gráfico para vocês. Isso é a mania de quem gosta de tributário, né? Que gosta de misturar um pouquinho com a matemática. Mas aqui te dá uma certeza pontual de que aqui que está sendo o foco das atividades, das cobranças. Veja que a atividade financeira, pessoal, não tem aí no gráfico. Professor, mas na época da CESP já caiu? Sim, na época da CESP caiu. Mas o meu parâmetro de análise é desde o momento em que a FGV ela se tornou banca da OAB até hoje. Então, é esse que é o meu paradigma de análise, de exame. Então, você vai ver pontualmente, vamos voltar aqui para o nosso emendation, né? A parte da emenda da disciplina, que boa parte desse conteúdo aqui, tributário 1, é o conteúdo da OAB primeira fase. Ele é o conteúdo. Já para a OAB segunda fase, como aqui já pode ser percebido pelo gráfico, pessoal, você verifica que ela não está aqui nessa primeira fase falando de impostos em gerais, falando pontualmente, pessoal, no que tange do processo administrativo, processo judicial, que são conteúdos para a segunda fase. Esse gráfico é para a primeira fase. Eu sou muito responsável nas palavras. Esse gráfico é para a primeira fase, não para a segunda fase. Então, veja, para a segunda fase, eu tenho, evidentemente, uma preocupação maior em tributário 2, tá? Vou ver se eu coloco aqui para vocês como é que eu organizei para quem tiver o interesse de ter acesso à disciplina. Ó, em tributário 2, ó, aqui está apresentando a apresentação, pessoal, mas é porque o outro eu apaguei.
Mas eu até, inclusive, tinha colocado que eu tinha feito a apresentação da disciplina. Bem, eu de costume já coloquei aqui um monte de informação. Deixa eu pegar aqui isso aqui, que mais cai. Então, impostos federais. Veja, ó, eu já fiz a discriminação do que mais cai. Primeiramente, eu faço logo uma revisão de direito tributário, tributos em espécie. Então não adianta. Mesmo para quem vai fazer segunda fase tributário 2, tem que ter uma forte base em tributário 1, né? Então veja, olha aqui, ó, tá tudo discriminado. Quem tiver interesse já de se preparar para o AB em tributário, tá aqui, ó, gente. Tá? Eu só não vou ter pontualmente a questão de resolução de questões de peças práticas, porque não é o nosso foco aqui no nosso estudo, tá bom? Mas eu irei colocar de toda maneira na plataforma do YouTube, tá? Uma série de resolução de questões de segunda fase para vocês. Mas isso não é conteúdo da emenda da disciplina. Então, voltando aqui. Então, o alerta que eu quero dar para vocês é que tributário 1 é indiscutivelmente, conforme o gráfico ali apresentado, questões de ordem exata, matemática clara, não tem como foco, pessoal, por exemplo, a atividade financeira. Então, o aluno, muitas vezes, de direito financeiro, ele é negligente com a disciplina, porque ele acha, se não cai tanto na OAB, aliás, não cai, né? Ele não vai estudar. Então, não faça isso. Porque se você, por exemplo, for futuramente fazer um concurso para magistratura, para promotoria, ou mesmo, quiçá, se for fazer um concurso para a Receita Federal, você tem que dominar a disciplina de direito financeiro, tá? Mas para a OAB, não é interessante você gastar tanto tempo de estudo. Tá? É bom academicamente, que é a oportunidade que vocês estão tendo. Agora, pessoal, princípios constitucionais tributários, limitações em gerais do poder tributário, né, os próprios princípios e as imunidades, isso aqui você tem que saber. Isso aqui você tem que respirar. A mesma coisa é o tributo. Então, veja, a aula mais complexa da disciplina vai ser logo a de agora. Você, inclusive, já está na plataforma do AVA e também está gravado no YouTube, que é tributos. Eu vou falar de uma visão holística, todas as prerrogativas que inserem tributos. No próprio conceito de tributo, né, tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituir lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Então, pessoal, esse conceito do artigo 3º CTN, ele traz uma série N fatores de correspondência. Então, veja, é uma aula importantíssima. Tanto que a unidade número 1 ela é dividida em 3 aulas pontuais. Então, cuidado com isso. Cuidado, porque a unidade número 1 ela é importantíssima. O aluno dá tanta atenção na aula inicial que eu falo de atividade financeira, porque ele já está preocupado com a AB. Mas eu vejo que o foco dele, quando ele vê lá, o professor vai falar de tributo, pronto, aí o aluno já fica com aquela antena ligada. E realmente, pessoal, porque sempre reverbera questões ligadas, inclusive, à própria definição legal de tributo. Falando em conceito de definição, a FGV ela traz o entendimento que o artigo 3º é um conceito legal de tributo. Mas eu vou mostrar para vocês, com todo respeito à banca examinadora, que ali mais se aproxima de uma definição. Mas o objetivo é você aprender e também resolver questões. Né? Então, eu vou trabalhar essas duas temáticas para vocês, com todo o respeito, com toda a modéstia que é natural de minha pessoa. Tá bom? Bem, pessoal, então veja claramente que a unidade 1 vai focar muito bem essa questão aqui e já vai tratar dos tributos em gerais. Aliás, eu fiz assim a divisão, como você pode perceber aqui nas unidades. A disciplina eu fiz a questão de dividi-la ela em 6 unidades, poder dividir em 5, né, em 7, mas eu acho razoável dividi-la em 6, conforme a carga horária de 72 horas. E aí na unidade número 1, pessoal, nós temos o estudo da atividade financeira do Estado, que é a parte mais negligenciada pelo estudante de direito. O estudante já quer saber de tributo, né, para fazer a prova da ordem. Mas cuidado, gente. Isso aqui é fundamental. Bem, na unidade número 2, nós estudaremos Sistema Tributário Nacional, que aí traz mais temas endógenos, né, da própria disciplina do direito tributário. Vamos trabalhar o conceito de direito tributário, o que é o direito tributário conceitualmente falando, o que são as fontes do direito tributário, né, a parte dos princípios e imunidades tributárias e própria regra de competência. Seguidamente, pessoal, na unidade número 3, vamos tratar da relação jurídica tributária. Tá? Quanto aos tributos em espécie, pessoal, veja aqui uma atenção.
Os impostos em gerais, os impostos nominados, residuais e os extraordinários, nós vamos estudar isso em tributário 2. O que nós vamos tratar aqui, pessoal, é as 5 dimensões do tributo no Brasil. Que tributo é imposto, taxa, contribuição de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Essa visão... Só um instantinho, gente. Tá. Essa visão de tributo em 5 esferas de atuação, nós iremos ver agora com vocês, pontualmente, pessoal, em tributário 1. Em tributário 2, iremos fazer a análise dos impostos, né, em todas as suas facetas. Tanto que você pode acompanhar nas videoaulas pelo YouTube, é muita aula de imposto. O aluno deve perguntar, professor, por que se faz isso? Pessoal, desde a minha época do meu pai é a época que fez faculdade de Direito, eu também, e eu estou passando para vocês, é feito de uma forma assim didática. Porque a parte de imposto é muito grande. A parte de impostos é muito grande. E tem muita discussão jurisprudencial. Então é por isso que, por priscas eras, para assim dizer, né? Mas não tão longe, mas assim, por um plano referencial temporal, né? É feito dessa forma, porque é mais racional para explicar. E a faculdade, o Instituto Flores, faz dessa forma também, de forma sábia, como fez comigo e como foi também com meu pai. Porque, veja, é uma disciplina, impostos, muito extensa. E é perfeitamente plausível o professor, né, ele falar na tributária 2 da sistemática de repartição de receitas tributárias e depois fazer uma retrospectiva, mas com a profundidade em impostos, tá? Então isso aqui é uma questão mais didática, muito bem sábia da instituição. Bem, obrigações tributárias é a parte assim mais rápida de todas as unidades. Ela é uma parte bem rápida, sabe? Eu vou tratar pontualmente de questões de natureza legal e jurisprudencial. E quando há questões associadas à obrigação tributária, você vai perceber que sempre faz pertinência ao crédito tributário. Então, o crédito tributário, que é a unidade número 5, é a parte mais complexa do tributário 1. Mas é mesmo, meu querido, porque você vai estudar prescrição, decadência, formas de pagamento, a próprio lançamento fiscal, de ofício. Gente, é muita informação. Essa que é a parte mesmo problemática de tributário 1, pelo menos ao nível de experiência durante esses mais de 10 anos de ensino em direito tributário. Então, é a parte que realmente o aluno que está se preparando para a OAB, ele foca mais. Agora, não adianta você estudar crédito tributário se você não estudou, pessoal, o sistema tributário nacional, se você não estudou as regras de competência, se você não estudou o que é um tributo. Então não adianta você negligenciar seus estudos, pontualmente estudar crédito tributário, sem ter uma base inicial. Eu até reconheço que você pode até não saber nada disso aqui, ó, e passar na OAB, primeira fase, logicamente você não vai colocar tributário, porque para fazer tributário, segunda fase, você tem que saber o que é atividade financeira. Mas você consegue passar, você pode, inclusive, gabaritar uma prova da OAB sabendo o mínimo de atividade financeira. Mas para que você faça na fase tributária, você tem que saber. Então, veja, o aluno não pode negligenciar uma questão de natureza lógica. Falar de crédito é falar de obrigação. Falar de obrigação é falar de relação tributária. Falar de relação tributária é falar de sistema tributário. Então, você não pode perder esse raciocínio em cadeias. Bem, pessoal, a parte mais simplificada da disciplina é garantias e privilégios do crédito tributário. É a parte mais simplificada, mais objetiva. E o que eu vou fazer diferente nessa sistemática? Quando eu chegar na unidade número 6, eu já vou fazer uma série de questões para vocês, para não ficar uma aula muito objetiva, né? Então eu vou fazer uma série de questões para vocês, para ver se enriquece mais conteúdo para vocês. Bem, pessoal, já em níveis derradeiros, né? Nós vamos partir para o quarto bloco de informações, que é o que tangencia essa bibliografia. Eu vou ser bem claro e objetivo para vocês. Hugo de Brito Machado é o principal livro de acesso que eu utilizo a primeiro contato. Eduardo Sabag é o livro para quem quer fazer a OAB concursos em gerais. Tem também o Ricardo Alexandre, só que outros mais. Só que eu vejo que os focos deles é mais outros concursos, né? Inclusive para nível técnico, para analista e também para fiscal, magistratura. Só que eu vejo que eles não dão uma atenção para a OAB, porque a OAB, ela te coloca, vocês vão ver com as questões que a gente vai estudar em sala, você vai ver que ela coloca a situação de um advogado, uma realidade prática. E aí quer que você traz uma solução para o seu cliente. Então, veja, é um foco diferente. Então, o Eduardo Sabag, ele tem o prestígio, né, de trabalhar essas duas vertentes. Outros mais teóricos, como Roger Antônio Carrasa, Paulo de Barros Carvalhos, que são mais teóricos. Pessoal, eu não vou me estender na parte de bibliografia complementar, porque inclusive tem livros aqui que não são os que eu tenho muita... gosto sim, eu acho técnico.
Mas de todos eles, eu estudei mais pelo Leandro Pausen. Tudo bem que eu comprei esse aqui na época que eu fazia faculdade, mas mais para entender direito financeiro. Mas o Leandro Pausen foi o livro que eu utilizei à época da faculdade para fazer a minha primeira e segunda fase em OAB em tributário. Eu cursei Direito, fiz a prova da OAB em Direito Tributário, me especializei em Direito Tributário. Então, de toda essa trajetória, o livro que eu utilizei muito, com toda sinceridade, porque eu quero o bem de vocês, eu quero que vocês cresçam, foi Leandro Pausen. Hoje, Leandro Pausen, ele ficou mais acadêmico. Para quem pega os livros novos dele, percebe que ele está uma pegada mais acadêmica. Ele está no nível, hoje, de Roque Carrasa e Paulo de Barros, para ter uma ideia. E também de Hugo de Brito Machado. Mas ele hoje tem uma pegada mais acadêmica. Mas a época que eu usava muito o livro dele, ele tinha uma visão mais assim, prática, né? Uma praxis. Mas isso não desmerece o cara, pelo contrário, enriquece mais. Então, se você for comprar um livro na dúvida, se você não quer ter uma visão acadêmica, eu te recomendo Hugo de Brito Machado, Paulo de Barros Carvalho, Roque Antônio Carrasa e Leandro Pausen. Esses são livros muito acadêmicos hoje. Leandro Pausen, ele é muito acadêmico, viu, turma? É um livro extremamente acadêmico hoje. Bem, mas eu compraria sem dúvida alguma. Aliás, eu tenho a edição 2017 dele. Esse aqui, eu tenho a edição 2019, pontualmente falando. Exceto esse aqui, que eu tenho a mais antiga. Bem, feito tais expoentes, tais explicações, turma, vocês estão, né? Acho que vocês estão entendendo aqui. Deixa eu falar agora de um tema que é bastante suscitado, né? O aluno gosta de questionar bastante essa parte, que é a questão das avaliações. Pessoal, a avaliação, ela hoje, em razão do sistema EAD, né, sistema, eu não posso dizer nem pré ou pós-pandemia, nós estamos no meio da pandemia ainda, né? Nós estamos utilizando essa ferramenta que é comum, você pode encontrar em outras faculdades, tanto aqui quanto em outros estados, essa divisão de sistemática, tá? Inclusive eu coloquei aqui no final, tá? Uma plataforma pontual aqui de um link para você ter acesso a essas avaliações que são pontualmente feitas em casa mesmo, mas com outra óptica. Uma óptica de uma aula invertida, né? O aluno vai lá, pesquisa e faz todo o apanhado do conhecimento. Só que eu fiz um modus operandi um pouco diferente dessa temática do aluno em casa, no trabalho, na academia, não sei, fazendo as pesquisas acadêmicas. Fiz um pouco diferente. Eu trouxe uma visão mais tradicional para o aluno não pegar um susto e mais focada em resolução de questões de OAB e concursos. Eu poderia muito bem colocar um artigo científico, né? Colocar aqui até um seminário online, mas eu preferi, se fosse cobrar uma coisa mais complexa, um resumo científico, que não passa de uma folha. Mas o que eu gostaria muito de vocês é que essa sistemática de avaliativa, né, que ela é bastante evolutiva, ela é contemporânea à realidade da educação à distância. Bem, vamos lá. Como é que é a avaliação? A avaliação tradicional de vocês, que você já conhece, questões objetivas e discursivas, ela tem um peso de 70% da tua prova e ela condiz com o calendário acadêmico. As demais avaliações, pessoal, elas representam 30% e são resoluções de questões que vocês fazem em casa, de concurso e OAB e a própria elaboração de resumo científico. Nesse caso, durante esse semestre 2020.2, você vai ter, pessoal, pontualmente, olha só, 4 avaliações de resolução de questões, sendo que no primeiro bimestre do segundo semestre 2 e no segundo semestre de 2020.2 você terá também 2 avaliações pontuais de resolução de questões de OAB concursos, tá? Nesse sentido eu sou bem tradicional, porque eu sei que o foco de vocês, em grande parte agora, pelo período que vocês estão experimentando, é realmente passar na OAB, é realmente passar em um concurso que vocês estão almejando. Bem, seguidamente, pessoal, agora trazendo uma óptica acadêmica, ao invés de cobrar um artigo científico, um seminário, e pode ser feito, né? A gente pode fazer um web conference, né? A gente pode fazer uma temática online. Eu preferi trazer essa temática individual de cada um de vocês. Vai ser, pontualmente, a elaboração de resumos científicos, tá? E aí, pontualmente, o aluno vai observar a NBR 6023. Pessoal, é inadmissível, na altura do campeonato, o aluno dizer que não sabe fazer um resumo científico. É a mesma coisa dizer para mim que não estudou nada. Então, você sabe fazer um resumo científico, tá? E é um modelo operandi de aula que você já utilizou do ensino médio, tá? Eu lembro de muitas e muitas vezes
no ensino médio que eu tinha que fazer resumos científicos e pontualmente eu fazia e entregava. Então não é hoje, não é um conceito novo para vocês. Agora, nós já estamos aqui, só confirmar aqui, turma de 8º período. Então, pegue lá as informações, né, da época do ensino médio, o próprio modus operandi durante o curso e faça um resumo científico. E nesse caso, pessoal, eu vou ser muito técnico, tá? Tem aluno que faz um científico com um monte de parágrafo, como se fosse um texto, conforme o ponto de vista dele. Não é assim, não. O direito tem regras, as normalizações possuem regras, por isso que vivemos em sociedade. Não sou eu que crio as regras, o mundo cria suas regras. Aliás, eu poderia até pegar aqui uma passagem de Montesquieu, em que ele fala categoricamente a questão das regras, né? As leis em gerais, as leis físicas, a lei dos homens têm suas regras. E nós devemos observá-las, essas regras. Então, pessoal, esse que é o nosso feedback final. Eu gostaria de lembrar que quem já assistiu a apresentação anterior, né, não precisa ver novamente esta. Inclusive, eu já apaguei do YouTube, eu já apaguei do AVA, coloquei novamente justamente para que as pessoas tenham acesso à apresentação, tá bom? Bem, gente, então essa que vai ser a apresentação oficial. Esqueçam a anterior, mas quem já assistiu a anterior não precisa assistir essa, tá? Só estou colocando pela 4ª vez que eu estou falando, porque justamente teve alguns alunos que disseram que não estavam tendo acesso à apresentação da disciplina. Já os conteúdos, graças a Deus, o aluno tem acesso. Então, pessoal, eu te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, fique em paz, fique com Deus, uma excelente semana de estudo, uma excelente semana de trabalho para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.